Olá, meus amores! Videoaula de matemática. Na videoaula de matemática, hoje a gente vai trabalhar subtração. Na aula passada, não, na anterior, antes de falarmos sobre deslocamento, a gente falou sobre adição. Quando a gente fala em adicionar, em adição, a gente fala em adicionar, somar, juntar, tá certo? Agrupar. Já a subtração é o contrário da adição. A gente vai subtrair, o nome já fala subtrair, retirar uma quantidade, tá certo? Então, eu coloquei lá para vocês, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado da operação da subtração. Como assim, professora? Vamos lá. Temos aqui esses blocos. Temos quantos blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Eu tenho 7 blocos. Se eu digo assim, eu tenho 7 blocos e tiro 2, tirei 2. 1, 2. Tirei 2 blocos. O que sobrou vai ser o resultado. Sobrou quantos blocos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 5 blocos. Ou seja, eu tenho 7 blocos. Tirei 2, fiquei apenas com 5. Tirei, fiquei com 5. Então, isso é uma subtração. Como é que a gente coloca isso em forma de número? Vou colocar aqui no quadro para vocês, tá certo? Então, voltando. Tinha quantos blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha 7 blocos. 7, eu represento como número 7. Menos, tiro 2. Se eu tiro, eu vou ficar com menos, eu não vou ficar com mais. Então, eu coloco o sinal de menos, que é esse tracinho aqui, ó, menos. Menos, quantos que eu tirei? Vamos lá, tirei 1, tirei 2. Então, tirei 2. É a quantidade que foi retirada, a quantidade. Tirei 2, fiquei com quanto? Agora eu vou saber com quantos blocos eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vai ser o resultado da quantidade de blocos que eu fiquei. É a mesma coisa se eu tivesse aqui 7 maçãs. Aí, dei 2, vamos dizer. Márcia, que sou eu, tinha 7 maçãs. Dei 2 a Carla. Com quantas maçãs eu fiquei? Se eu dei 2, tinha 7, eu fiquei com 5. A mesma coisa aqui com os carrinhos, tá? Vou pegar aqui 3 carrinhos. Vamos dizer que João tinha 3 carrinhos amarelos, certo? Ele deu um a seu amigo Pedro. Ele deu um, ele tinha quanto? 3. Então, 3 é a quantidade de carros que ele tinha, 3. Ele deu 1 a Pedro, a quantidade que ele retirou foi 1, então é menos 1. Igual a quantos carrinhos ficou? Ele ficou com quantos carrinhos ainda? Ele ficou com 2. Então, 2 vai ser a resposta da subtração. Então, como é que eu leio aqui, ó? 3 menos, esse sinal significa menos 1, igual a 2. Tá certo? Então, 3 menos 1 é igual a 2. Então, deu para entender o assunto direitinho, gente? Fácil, né? Subtração. Então, agora, vocês vão para a atividade, a gente vai botar em prática essa aprendizagem. Vamos lá para o livro agora, tá certo? Vamos lá, pessoal. Página 56 do seu livro de matemática. Subtração. Preste atenção aí na leitura, certo? Alex está mostrando para Jane as figurinhas que ganhou em uma brincadeira. Jane pediu para Alex dar algumas figurinhas para ela. Observe a quantidade de figurinhas que Alex tinha e como ficou depois que deu as figurinhas que Jane queria. Então, Alex mostrou aí, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurinhas, certo? Aí, ele deu algumas figurinhas a Jane.
Aí ele pensou, só tenho 3 figurinhas, ok? Então, ele, na mão, ele pensou, né? Só tenho 3 figurinhas. Vamos lá. Aqui, ó, as figurinhas que ele tinha. Depois as figurinhas que ele deu. A gente vai ver agora como é que ficaria essa subtração, tá certo? Vamos lá. Essa continha de menos, que a gente fala continha de menos. Nome certo é subtração, tá certo? Então, vamos lá. Em matemática, representamos a situação de Alex assim. Vou colocar aqui no quadro. Pessoal, vai ser a mesma coisa que eu expliquei lá no início, né? Parecido com os blocos e com o carrinho. Então, ele tinha 8 carrinhos, 8 figurinhas. Aí, ele deu. Se ele deu, ele vai ficar com mais ou com menos? Com menos. Então, ele deu 5 figurinhas a Jane. Então, ele ficou igual. Ele ficou apenas com 3 figurinhas, tá certo? 8 menos 5 é igual a 3, tá certo? 8 figurinhas menos 5 igual a 3. Gente, no livro embaixo tem assim, 8 menos 3 igual a 5. Correto, ele tinha 8, tá certo? Ele deu 5 figurinhas e ficou com 3, tá certo? Então, vamos lá. Agora que você, página 57 agora. Agora que você já observou como são representadas as subtrações, como eu represento aqui, tá certo? Quantas figurinhas Alex tinha? É só para responder, onde tem mãozinha aqui, gente. Não precisa vocês escreverem. Seria para vocês responderem em sala, perguntando para vocês participarem da aula, tá? Quantas figurinhas Alex tinha? Tinha 8. E Jane, quanto tinha? Nenhuma, certo? Na brincadeira, quem perdeu figurinhas? Quantas figurinhas Alex perdeu e quantas Jane ganhou? Jane ganhou 5 figurinhas, não é isso? Se Alex tivesse perdido somente 2 figurinhas, ele teria ficado com quantas figurinhas? Se ele tinha 8, se ele tivesse perdido apenas 2, quantas figurinhas tinha ficado? Como é que eu posso fazer, professora? Eu boto aqui as figurinhas, desenho 8. 5, 6, 7, 8 figurinhas. E tiro 2. Risco 2. Ficou quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta seria 6. Teriam ficado com 6 figurinhas, tá certo? Ele tinha ficado com 6, se ele tivesse perdido apenas 2, tá certo? Se Alex... Observe a última cena de Alex e Jane. Qual foi a diferença na quantidade de figurinha entre os dois? A diferença é a resposta, né? Ele tinha 8 menos 3, a diferença é a quantidade, a diferença de quantas figurinhas. Se um ficou com 5 e o outro ficou com 3, a diferença é a quantidade que os dois teriam que ter igual, a diferença de 2 figurinhas, tá certo? Porque os dois só estaria igual se tivesse 3 e 3. A diferença de 2 figurinhas. Agora vamos para a atividade, agora é hora de colocar em prática. Na página 57, você vai observar a sequência da cena, analisando a primeira e a terceira de cada uma das situações. O que será que aconteceu na segunda cena? Vamos lá. Descubra e faça o desenho da segunda cena, em seguida complete com os números a operação da subtração resolvendo. Como assim, professor? Preste atenção. Tem a primeira figura, que é a menina aqui segurando os balões. Eu quero descobrir aqui, eu tenho que desenhar novamente o menino segurando os balões, só que referente à quantidade de balões que a criança perdeu, tá certo? Ou estourou. Vamos lá. Então, ele tinha quantos balões na primeira figura? Aqui na primeira figura, a criança estava com 6 balões. Então, já tá aqui, você vai colocar o número 6. Menos quanto? Para descobrir, eu tenho que saber a diferença. Ó. Qual é a do meio que está faltando? Se aquele ficou só com 4, estouraram quantos balões? Eu sei que a resposta aqui é 4, eu já coloco 4. Aqui ele está com 4. Falta a figura do meio, descobrir.
Então, a diferença de 6 e 4. Qual a diferença? Estouraram quantos balões? Ou voaram? Acertou quem disse 2 balões, tá certo? Então, quem estourou dois balões ou voaram 2 balões, certo? Então, você vai desenhar um menino segurando 2 balões, que estouraram 2, ficaram 4 balões ou voaram 2, tá certo? Próxima página, mesma coisa. Tinha quantos peixinhos no aquário? 2, 4, 6, 8, tá certo? Então, tinha 8 peixinhos no aquário. Aí, depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peixinhos no aquário, ok? Então, qual a diferença aqui? Se aqui tinha 8, aqui tem 6, eu pego esse daqui, 6, e quanto falta para chegar em 8? 7, 8, faltam 2. Então, aqui você vai desenhar um aquáriozinho com 2 peixinhos. 2 peixinhos que saíram do aquário, tá certo? Agora, vocês vão fazer um cálculo de subtração, resolver as subtrações e pintar com a cor rosa o resultado que sobrar apenas 1. Que sobrar apenas 2, vai pintar de azul. O resultado que sobrar 3 de verde, de sobrar 4 de amarelo e sobrar 5 de vermelho. Como assim? Tem as continhas lá, vou fazer uma aqui. Tem ali 9 menos 7. Eu tenho 9 menos 7. Qual seria a resposta de 9 menos 7? Tenho 9. Você pode fazer nos dedinhos também, tá? Ou colocar bolinha, ou colocar tracinho. Você que vai procurar a forma melhor. Então, vou aqui com o dedinho. Depois eu ensino com o tracinho. 9. Tiro 7. Tirei 1. Baixo. Tirar significa baixar o dedinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram quanto? 2. Então, o que sobrou 2? Se sobrou 2, eu vou pintar de azul. Então, 9 menos 7 eu pinto de azul, porque sobrou 2. Aí, vamos lá. 5 menos 3. Temos aí também 5 menos 3. 5 menos 3 dá quanto, gente? Tenho 5. Vou fazer agora com bolinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tiro 3. Não é menos 3, não. Menos 2. 5 menos 2. Tiro 2, tá certo? Tem 5 menos 3 também. Mas primeiro é 5 menos 2. Aí, eu vou tirar 2. 1, 2. Sobrou quanto? 1, 2, 3. Então, 5 menos 2 é igual a 3. O resultado 3 eu pinto lá de verde. Mesma coisa vocês vão fazer nas outras continhas. Vão fazendo, tá? Pintando. 9 menos 7 dá 2. Aí, pinta aqui de azul. 5 menos 2 dá 3. Pinta de verde. 8 menos 4. 8, tiro 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 4. Então, o resultado 4 pinta de amarelo. E assim sucessivamente, tá? Em cada círculo, próximo quesito, terceiro da página 58. Em cada círculo há 4 subtrações. Subtrai e depois contorne a que tem o menor resultado e faça um X na que tem o maior resultado. Como assim? Vocês vão subtrair normalmente. 9 tiro 9 fica com quanto? 0. 3 menos 2 fica com quanto? 1. 6 tiro 4. 1, 2, 3, 4. Fica 2. 6 menos 1, 5. No outro círculo, a mesma coisa. Você vai subtrair. 9, tiro 5. Fiquei com 4. 5, tiro nada. Fico com 5. 5 tiro menos 0 é 5. 8, tiro 3. Fico com 5. 9, tiro 7. Menos 2. Fico com 7. Presta atenção. Onde tiver o menor resultado da conta, o menor resultado será 0. O número menor que existe é o 0, que é nada. Então, você vai circular o 0. O que sobrou sobrou 7, você vai marcar o X, onde tem lá o 7. Porque vai ser o número maior que sobrou. Porque tem um que vai sobrar 1, 2, 5, 4, 5, 5 e 7.
O número maior que sobrou é 7, você marca o X no 7. Ok, gente? Continuando a aula de hoje, vamos lá, só um momentinho. Então, para finalizar, continuando a aula de hoje, a gente vai dar uma paradinha agora e a gente vai continuar na realidade esse assunto na próxima aula, para vocês entenderem direitinho, fazer as subtrações com calma, tá certo? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto de subtração. Lembrando, quando eu falo subtração, eu vou retirar uma quantidade. Não é acrescentar, não. Somar, não. E às vezes eu falo 5 menos 2. Aí tem gente que faz 5 menos 2 e coloca 2 no dedo. Não, 5 e tiro 2. Aí eu retiro 2 dedinho, baixo 2 dedinhos, fico com 3. Tá certo? Vamos lá aqui, ó. 5 bloquinhos. 5, tiro 3, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Eu fiquei com quantos bloquinhos? Fiquei com 1, 2. Então, subtração é retirar. Vou ficar com a quantia menor, tá certo? Também serve para comparação. Por exemplo, eu tenho 10 anos, vamos dizer. Meu irmão tem 7. Qual a diferença da minha idade em relação à idade do meu irmão? Então, eu tenho 10 menos 7, fico com 3. Isso será a diferença. Vou pegar a minha idade e a idade do meu irmão, vou retirar. 10, tiro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para encontrar a diferença também a gente trabalha a subtração, tá certo? Então, na próxima aula a gente continua, tá certo, gente? Capricha na atividade de hoje. Tchau, tchau!